Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é André Guimarães e eu hoje aqui no canal da Naval Jaú vou ensinar a todos que desejam aprender AutoCAD de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, os primeiros comandos para poder desenvolver um projeto, seja ele de naval ou até mesmo arquitetônico. Bom, vamos lá. Eu separei para vocês uma peça, uma foto de uma peça mecânica para que possamos para que eu possa mostrar aos senhores como desenvolver essa peça, como desenhar essa peça, utilizando o menor número possível de comandos para que, obviamente, tenham êxito neste desenho. Bom, vamos lá. A peça é esta peça aqui, tá bom? Esta peça é uma peça mecânica, o qual nós temos apenas como um exemplo para podermos iniciar. Ela está em uma vista isométrica, porém, consequentemente, nós teremos que passar, ou seja, caso o senhor ou a senhora precisará ou desenhar essa peça de uma forma que eu consiga mostrar de uma forma técnica o topo desta peça, que seria toda essa parte de cima, como também as vistas, tanto a lateral como a frontal, eu vou mostrar aos senhores como desenvolver esse projeto, certo? Basicamente, nós temos que observar o desenho e, obviamente, de uma maneira simplificada, iniciarmos o desenho. Bom, para fazermos esse desenho, temos que ter alguns parâmetros de medida. Ou seja, bom, eu sei que essa peça central, ela tem uma medida, a qual está mostrada de 34 centímetros por 60 centímetros de largura. Porém, ela é uma peça que tem 16 centímetros de altura, mais 10 centímetros, que seria essa parte onde ficará o encaixe, que é esta peça redonda central. Também nós temos a parte onde existe dois furos, que possivelmente é um encaixe de uma outra peça, onde posteriormente nós teremos que representá-la. Também nós temos duas partes de desenho, quase que um quadrado, porém ele tem 180 por 200 ou 18 por 20, e o outro lado consequentemente também. Esta parte central, que existe uma linha de eixo, ela nos dá a informação desse projeto técnico que exatamente o que tem deste lado terá do outro lado. Por isso que não se preocupem caso algum desenho ou alguma peça geométrica impressa que os senhores possam futuramente desenhar, basta observar nesta parte central para entender que este desenho, ele é um desenho com simetria, ou seja, todo desenho que é simétrico, ele tem os dois lados exatamente iguais. Bom, vamos iniciar o desenho. Já tenho o AutoCAD aberto. Vamos iniciar esse desenho como a planta dele e vamos logo de início fazer um retângulo de 60 por 34 ou 600 por 340. Vamos lá. Para fazermos esse retângulo, basta clicarmos no retângulo.
clicando no retângulo e clicando nessa parte negra da tela, tá? Exatamente, nós temos um formato onde nós poderíamos clicar em qualquer outra parte da tela para poder fazer esse desenvolvimento desse desenho. Porém, nós temos medidas a seguir, que é de 60 por 34. Bom, para fazermos essa medida de 60 por 34, nós temos que sim começar clicando no comando de retângulo, clico uma vez na tela e dou os comandos no eixo X e Y, respeitando o plano, ou seja, o plano cartesiano, que é de X, que é na horizontal, e Y na vertical. No X, nós teremos 600, ok? Nós digitamos 600, vírgula, a vírgula sempre vai ser para modificar os eixos, certo? Ao apertar a vírgula, ele já muda para o Y, e o Y eu só quero 340, Enter. Pronto, nós temos a primeira peça, que é de 600 por 40, porém, eu tenho mais duas peças, tá, que eu preciso considerá-las a fazer tanto na parte de esquerda como direita da peça. Bom, vamos lá. Essa pecinha tem 180 por 200. Vamos fazer um retângulo de 180 por 200. Pronto. Vamos conferir que lado está o 180? Está no lado de baixo. Então, eu simplesmente rotaciono esta peça. Como eu rotaciono? Clicando em cima do comando Rotate. Cliquei no Rotate, basta clicar na peça e movimentar o mouse. Pronto. Porque esta parte onde está o 180, ela está encostada na peça, e os 200, ela está sobre a peça. Então, com o comando movimentar, eu consigo acionar ou clicar esta peça de uma maneira onde eu consiga selecionar o meio desse ponto, que ele é representado com esse triângulo. Clicando nesse triângulo e clicando no triângulo da peça grande, nós conseguiremos mostrar que essa peça já está centralizada a esta. Porém, eu quero que essa peça também seja feita do outro lado. Mas essa peça precisa fazer um recorte nela. E para eu fazer um recorte nela, tá? Eu vou fazer nesse desenho, logo depois eu copio para outra parte. Aí eu não preciso desenhar novamente. Certo? Bom, quanto tem esse retângulo? Esta parte onde tem esse retângulo, tá? Para que os senhores possam ter uma base, tá? É um retângulo de 180 por 200. Mas quanto eu tenho de espaço entre essas duas partes menores daqui de dentro? Basta eu fazer um comando de círculo, aonde este círculo está a um raio de 50 e, consequentemente, eu vou achar o tamanho da onde vai ficar esse espaço aberto. Como assim? Vamos lá. Se eu sei que um círculo tem 50 de raio e esse círculo está a
100 ou 10 centímetros desta parte onde existe a face externa desse retângulo, basta eu selecionar este círculo e movimentar a parte dele central até que possa simplesmente do eixo dele movimentar 100 unidades para cima. Consequentemente, ao selecionar o lenha e vir ao lado desse desenho, eu consigo puxar até a extremidade de um lado, consigo puxar até a extremidade do outro. Aí eu utilizo o comando trim, que é o TR, Enter, e simplesmente tiro o que eu não quero visualizar. Pronto, nós temos já o desenho deste retângulo recortado. Agora, basta selecionar essa parte inteira e com o comando espelhar, Mirror, eu consigo, clicando em cima de um eixo central de uma peça, dar uma referência perpendicular para que seja feita o desenho com cópia do outro lado. Consequentemente, eu tenho essa peça e essa. Mas eu quero agora representar os círculos e também os passantes sobre esta peça. Então vamos analisar. Aonde tem as medidas do círculo? Bom, este círculo aqui, eu estou conseguindo visualizar que ele está a 100 milímetros da borda externa, bem no centro. Só que quanto ele tem? Ele é um círculo que está com um passante de 50 milímetros. O que é um passante de 50 milímetros? O passante de 50 milímetros nada mais é do que a parte do furo aonde vai ser passado uma peça por dentro, ou seja, vai ser um encaixe. Então, desses 50, que é um 50 de diâmetro, esse símbolo é um 50 de diâmetro, tá, pessoal? Está exatamente no meio e logo nós temos 100 de diâmetro de borda furada, ou seja, o furo que nós temos maior da parte de externa está a 100 milímetros, porém o passante está a 50. E esse espaço que nós temos aqui de cima, ele está com uma profundidade de 20. Então, basicamente, na planta nós vamos precisar somente dos 50 e do 100. Então, vamos fazer dois círculos. O primeiro círculo de diâmetro, ele está com 100, ou seja, um diâmetro de 100 é o mesmo que um raio de 50. Logo, consequentemente, clicando no círculo novamente e clicando no centro desse círculo, nós conseguiremos achar agora os 50 passantes, que nada mais é do que 25 de raio. Achei o círculo e o passante. Agora basta selecionar inteiro desse círculo e movimentar a parte de dentro, ou o centro desse círculo, exatamente na parte aonde faz junção a esta peça. Logo, ao selecionar toda essa peça, eu consigo movimentá-la quanto? Quanto que o desenho pediu para movimentar o centro dessa peça? Pediu para movimentar 100, então eu movimento 100 e dou Enter. Agora, basta selecionar essa peça com o comando de Mirror, selecionar a peça e
automaticamente eu consigo, em uma linha perpendicular, fazer um outro furo. Porém, basta um furo maior ainda falta esse furo que tem 250 de diâmetro e 150 de passante. Vamos lá? 200 de diâmetro, 250 de diâmetro é o mesmo que 125 de raio. E dentro nós temos 150 de espaçamento de abertura, que é um furo. Então, esse espaçamento tem 150 de diâmetro ou 75 de raio. Simples assim. Só que eu preciso transformar, ou modificar, ou moldar, mover, o que for melhor para vocês, essa peça até a parte central dessa peça. Mas como que eu consigo mover essa parte central até esta parte central? Basta eu simplesmente fazer uma linha daqui da ponta da aresta até a aresta de baixo e nós teremos uma linha de referência para eu moldar ou mover essa peça até o eixo central. Pronto. Já temos uma peça. Nós temos uma peça pronta em vista de planta. Certo, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer a vista de frontal. Como nós vamos fazer a vista frontal deste objeto? Tá? Lembrando que agora vamos confirmar este desenho em relação às medidas que nós temos como referência, que é o desenho de referência impressa, tá? Bom, vamos confirmar quanto tem essa parte da largura e também da profundidade. Digitando, ou melhor, clicando no linear da anotação, nós encontraremos a medida de 600, tá? Vou mudar aqui para cota 600, tá? E vamos confirmar se essa parte de cá também tem 34 ou 340. Ótimo. Já temos as medidas corretas. Agora basta saber se isso está 180 com 200. 180 de profundidade, largura 200. Ótimo. Agora basta saber se este centro que temos está no raio de 50 e se está a 100 milímetros ou 10 centímetros de eixo. Basta clicar aqui, selecionarmos raio e nós vamos automaticamente entender que esse raio está a 50 e que também, posteriormente, nós temos do centro 100 milímetros. Deixa eu só mudar para o outro lado para não atrapalhar. Pronto. Agora, daqui até aqui,
100. Pronto. Agora, nós precisamos saber se esse círculo maior está 250 e o de dentro 150. Raio de 125 ou diâmetro de 250. Raio de 75 ou diâmetro de 150. Agora nós precisamos saber se esse círculo está com passante de 50 e com rebaixo de 100. Passante 50, rebaixo de 100. Pronto. Aqui temos o primeiro desenho, que é a parte onde nós conseguimos mostrar aos senhores como desenvolver esse projeto de acordo com o menor número possível de comando do AutoCAD, certo? Agora nós vamos mostrar aos senhores como fazer esse mesmo comando, aliás, esse mesmo projeto que está aqui, aproveitando a planta e, consequentemente, fazendo o projeto de acordo com fazendo o projeto frontal de acordo com a planta. Primeira coisa que nós temos que fazer temos que pré-estabelecer uma linha de base eixo de chão. Depois, eu tenho que simplesmente entender que a altura dessa peça está a 16 centímetros e essa está a 10. Porém, nós temos mais umas que está a 100. Ou seja, esta peça que está aqui, eu vou puxar uma linha para cá. Uma linha para cá. Uma linha para cá. E vamos aumentar 16 centímetros ou um offset de 160. Trim, deleto tudo. Pronto. Agora, eu sei que essa peça aqui está a 100 de altura. Vamos ver? 100. Eu pego a linha, puxo daqui para baixo, eu copio essa linha daqui para cá e logo nós vamos aumentar ou fazer um offset de 100. Deleto o que eu não preciso e deleto na planta também. Agora, o passante está desta parte até o final, ou seja, ele iniciará aqui e passará até o final. Copio desta parte para cá. Ou melhor, puxo uma linha daqui para cá e dou outro.
Pronto. Só que essa linha que está aqui e essa, elas estão internas, então automaticamente estando interna, eu tenho que colocá-las como linhas tracejadas, ou seja, eu tenho que selecioná-las, mudar a parte dela, a configuração dela, vou ter que aumentar a escala dela e consequentemente nós vamos ter uma linha tracejada. Vou aumentar um pouquinho mais. Muita coisa. Pronto. Prontinho. Agora, olha que interessante, pessoal. Nós temos mais um círculo que ninguém percebeu. Nós temos um passante de 50. Ou seja, nós temos a parte passante não, nós temos um rebaixo de 50, tá? E um passante de 100. Ou seja, esta parte aqui nós temos 150 e a parte de dentro 100. Ou seja, eu preciso fazer um off, uma linha, um círculo de 50. Logo, nós vamos compreender que o nosso passante real, ele está exatamente nessa parte aqui, ó. Prontinho. Agora nós temos que rebaixar essa parte de cá, que seria esta parte de dentro, com um rebaixo de 50 milímetros. Então nós vamos fazer um offset de 50. E puxarmos a linha de dentro dos passantes bem nessa parte de cá. Opa. Tiramos o excesso. E o excesso do passante. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, porém nesses menores. Mas os menores têm somente 20 de rebaixo. Então vamos fazer 20. Porém, nós temos que puxar eles primeiro.
certo? Offset de 20 e um passante, eu preciso passar ele desta parte para baixo. Deleto o que eu não preciso, deleto essa parte, essa e essa, e transformamos com o comando MA Enter essa peça e jogamos do outro lado com o comando espelhar. Vamos ver se deu certo? Bom, eu preciso de uma peça de 160 de altura e 100 de altura a peça onde está acima, que é o passante junto. Agora, nós vamos conferir o tamanho de que está a parte central dessas peças, os encaixes. Este está a 20 e este está a 100. Prontinho. Temos uma peça em desenho frontal e tem uma peça em desenho de planta, tá? Aqui temos a planta e aqui temos a frontal. Certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para passar hoje de início seria isso. Na próxima aula eu vou ter algumas novidades com alguns outros comandos e, consequentemente, aos passos, nós vamos aprendendo todas as ferramentas desde o início, do básico até o avançado. Bom, eu quero agradecer a presença de todos. Quem ainda não curtiu, que os senhores possam curtir. Se os senhores gostou da aula, se inscreva, porque nós vamos passar basicamente tudo que se refere à parte de desenhos navais, ok? O desenho naval nós vamos explicar aqui também, tanto com software do AutoCAD como também outros softwares, que é SketchUp. Nós vamos mostrar como fazer maquete eletrônica. Nós vamos mostrar muitas novidades e eu gostaria muito que os senhores possam estar junto conosco. Bom, muito obrigado novamente. Deus abençoe. Até a próxima aula.